O documento apresentado pelo Diretório Nacional, né, embora logicamente que nós tenhamos aí uma série de divergências pontuais, ele, diante da pressão direitista que se faz dentro do partido, ele é um documento relativamente, é um documento positivo no seu conjunto, né? Queria destacar aqui algumas partes que me parecem ser as mais significativas, inclusive porque eu acho que a maior parte das pessoas não leu esse documento. Bom, o documento fala o seguinte: a estrutura política montada na campanha de Bolsonaro não foi nem será desmontada, e o golpe iniciado em 2015 e 2016 com o impeachment de Dilma vem se mantendo e se desdobrando num aprofundamento proposital da crise política institucional, cujo objetivo é a destruição da Constituição de 1988. Bom, essa colocação, e a entrega do patrimônio público, a apropriação do serviço de saúde, educação e segurança por interesses privados, a entrega do pré-sal e a privatização da Petrobras, dentre outros. Essa declaração aqui está, em geral, acima da média da esquerda nacional, né? Que não sabe o que falar, não tem noção do golpe, da relação entre o golpe e os acontecimentos. Depois diz o seguinte, né? O que viabilizou mesmo Bolsonaro foram as decisões tomadas pelo juiz Moro, pelo TRF4, pela maioria do Supremo Tribunal Federal e Tribunal Superior Eleitoral ao condenarem, amordaçarem e caçarem ilegalmente a candidatura de Lula, em desrespeito inclusive à determinação da Comissão de Direitos Humanos da ONU. Lula, candidato, poderia sair-se vitorioso. A verdadeira razão para a condenação injusta de Lula e sua prisão ilegal foi essa: impedi-lo de voltar à presidência da República. Que também é uma colocação que, durante a campanha eleitoral, foi completamente abandonada pelo PT, né? A ideia era que, tirar o Lula, põe o Haddad, é tudo a mesma coisa, vamos para a vitória, porque na política pequeno-burguesa nós sempre estamos a caminho da vitória, né? Mas a gente nunca chega na vitória, a gente só passa pelas derrotas, é uma coisa meio paradoxal, né, que acontece. Agora, o Diretório Nacional do PT reafirma que a eleição foi o resultado da cassação do Lula, né? A gente seria mais interessante, né, que se colocasse que a verdadeira razão para a condenação de Lula era impedi-lo de voltar à presidência e garantir uma candidatura como a do Bolsonaro, garantir a eleição de uma candidatura como a do Bolsonaro. Aqui faltou o PT falar que, diante de tudo isso que eles falam, né, esse governo é um governo totalmente ilegítimo. Faltou essa declaração, mas isso daqui está muito distante da colocação do Haddad de que boa sorte, Bolsonaro, tudo bem, vamos lá, espero que você passe com o trator em cima do povo brasileiro, dê tudo bem para você e tal. Outra colocação também interessante da resolução do PT é o seguinte: não estamos num momento normal, entre aspas, pós-eleições. O pacto constitucional que foi quebrado com a derrubada de Dilma, a prisão e o impedimento da candidatura de Lula não será restabelecido. Quer dizer, o pacto da Constituição de 1988 não será restabelecido. E podemos afirmar que o ataque à democracia encerrou o respeito aos direitos civis e políticos mínimos. Então é interessante essa palavra mínimos, né? Porque o PT não está fazendo apologia da situação anterior, né? Lula foi condenado e preso por motivos políticos, fato confirmado pela premiação de Sérgio Moro, nomeado para um superministério de Bolsonaro, e pela chantagem, agora tornada pública, anunciada pelo comandante do Exército para que o STF negasse um habeas corpus a Lula. O objetivo será a destruição e criminalização do PT, da esquerda e dos movimentos sociais, num ritmo mais acelerado do que antes das eleições. Quer dizer, o PT denuncia que o objetivo do regime político é colocar a esquerda para fora do regime político, ou seja, estabelecer um regime
de perseguição política à esquerda, um regime de repressão da esquerda. Uma colocação também muito importante. Aí fala, Bolsonaro tornou-se presidente em eleições marcadas pela interdição da candidatura Lula, pela fraude, pelas desinformações, vícios e irregularidades, inclusive pagamentos ilegais para difundir fake news criminosas. O PT exige da Justiça ampla investigação, inclusive sobre a utilização de tecnologias de ponta compradas em outros países para que os responsáveis sejam punidos na forma da lei. Bom, a denúncia é boa, mas a expectativa de que a Justiça vá fazer alguma coisa é uma completa fantasia. Dizem, o processo eleitoral demonstrou ter sido correto tanto política quanto eleitoralmente e lutar até o limite pela manutenção da candidatura Lula. Logicamente que nós não estamos esperando nenhuma autocrítica do PT nesse sentido, mas nós aqui temos que dizer que, infelizmente, o PT cometeu o erro grave de não levar a candidatura Lula, né, até o final, até as últimas consequências, o que representaria, né, uma grande impugnação do processo eleitoral fraudulento. Né? Aqui, esse ponto aqui é um ponto importante, né? Confundiu a cabeça de muita gente. Né? Até hoje a gente vê assim, os saudosistas das eleições falando que não votaram no Haddad, então não sei o quê, por isso o Bolsonaro ganhou. Quando, na verdade, né, todo mundo já sabia, não é que o PCO sabia, todo mundo sabia que sem o Lula a eleição seria ganha pela direita, porque todo mundo levantou a palavra de ordem de eleição sem Lula é fraude. Né? Não foi nem o PCO que levantou essa palavra de ordem, foi o próprio PT. Então, quando eles levantaram essa palavra de ordem, eles estavam denunciando que a eleição era uma farsa à medida que o Lula não participasse. Depois eles reverteram a posição, né? Não foram consequentes com a palavra de ordem, eles deveriam ter levado até o fim, e colocaram a candidatura do Fernando Haddad. Logicamente que isso daí passou por muita pressão e muita angústia aí dentro do PT para que essa candidatura se viabilizasse. Né? Colocaram aí a candidatura, a campanha eleitoral virou uma festa que foi se transformando numa coisa cada vez mais direitista, né? Virou aí um bazar de ilusões políticas completamente descabidas, de que primeiro que o Haddad iria ganhar no primeiro turno, depois o Haddad iria ganhar no segundo turno e tal, e na realidade nada disso daí estava para acontecer, porque a eleição foi montada pelos golpistas para dar o resultado que deu. Né? Então, nesse sentido, um erro grave do PT foi esse. Devia ter mantido a candidatura do Lula. Nós estaríamos numa posição melhor. O Bolsonaro ganharia a eleição no lugar do Lula? Ganharia como ganhou atualmente, só que ganharia com uma enorme impugnação popular. Uma enxurrada gigantesca de votos nulos, uma confusão enorme. O Diretório Nacional se opondo, né? O Diretório Nacional do PT se opondo a muitas declarações que foram lançadas aí depois das eleições, nem tanto pelo PT, mas por setores da esquerda fora do PT, como o PSOL, né? Adotou a decisão de fortalecer a campanha Lula Livre e a denúncia nacional e internacional contra as arbitrariedades e tal. Né? E o interessante é que a direção do PT parece, pelo menos nas intenções, estar decidida a levar isso adiante. Já existe um ato importante marcado para segunda-feira, aqui em São Paulo vai ser no Sindicato dos Metalúrgicos, o que é uma coisa muito positiva. Né? Se havia, né, a pretensão de setores da esquerda, como Marcelo Freixo, e de direitistas disfarçados de esquerdistas como Ciro Gomes, de esquecer o problema Lula, aparentemente a direção do PT
tomou a decisão de não esquecer. Que isso daí seja colocado em prática de maneira decidida é uma coisa para ser vista daqui para frente, né? Outra coisa que é interessante é o seguinte: o partido fará oposição nos espaços institucionais, mas principalmente nas ruas, por meio da mobilização política, social e na organização popular. Bom, logicamente que isso aqui é uma declaração de intenções, né? Nós precisamos ver até onde isso aqui vai efetivamente ser levado adiante, mas pelo menos como uma colocação política é importante, porque a tendência pós-eleitoral era toda no sentido de criar uma oposição institucional, parlamentar, fazer discursos no Congresso Nacional, no Senado, né? Publicar algumas matérias de denúncia de que a ministra do Bolsonaro é uma doida lá, que quer botar as mulheres de volta quer dizer, quer botar as mulheres que conseguiram escapar da beira do fogão de volta na beira do fogão, né? Que infelizmente a maioria das mulheres continua na beira do fogão até hoje, né? Então nem se trataria de voltar, mas de aprofundar uma situação que já é muito negativa. Mas, enfim, ao invés de ficar nessa política, pelo menos a direção do PT prega que se faça uma mobilização de rua, né? Outra colocação interessante é a seguinte: além da destruição jurídico-policial e da destruição moral pelos meios de comunicação, a partir de agora haverá a perseguição dos órgãos de segurança que foram unificados no governo Temer sob o comando do GSI, Gabinete de Segurança Institucional. Foram subordinados ao mesmo comando a inteligência das Forças Armadas, a Polícia Federal, a ABIN, e criada uma coordenação das polícias estaduais. O argumento explícito é combater o terrorismo. O absurdo e temerário é o terrorismo ser identificado com o MST, o MTST e os movimentos sociais, nas lutas sociais por direitos. Hoje, o Estado brasileiro tem uma capacidade de monitoramento e repressão que daria inveja à ditadura civil e militar de 1964. Não sei porque o pessoal fala ditadura civil e militar, né? Mas, enfim, não deixa de ser uma verdade importante destacar esse fato. Quer dizer, a direção do PT se mostra aí, até certo ponto, pelo menos, consciente da ameaça que significa o governo Bolsonaro. Quer dizer, a ideia de espero que o governo Bolsonaro dê certo não está retratada nesse documento aqui, felizmente, né? Um outro dado que não está no texto, né, e por isso é importante, é que a ala direita queria que o PT fizesse toda uma autocrítica. Autocrítica essa que é exigida pelos golpistas e pela direita para acabar de desmoralizar o PT no meio dessa situação crítica em que o partido está metido, né? Então gostariam que o PT falasse: não, de fato, fulano é corrupto, Beltrano é corrupto, nós temos um monte de corruptos, etc. e tal, sendo que, né, a gente nunca ouviu essa famosa autocrítica de nenhum outro partido no mundo, até hoje. Mas a ala direita do PT quer que se faça isso. O Fernando Haddad, que se tornou porta-voz de toda essa política, falou que precisa tirar o PT do SPC, quer dizer, precisa tirar para acabar com o nome sujo do PT, né? Sendo que isso daí é uma capitulação diante da burguesia, porque o nome do PT está sujo diante da direita e da burguesia. A candidatura do Lula, na medida em que ela progrediu e ela existiu, mostra que o que nós temos aqui não é um problema de nome sujo ou nome limpo. O que nós temos é uma polarização política, e que essa polarização política é representada ainda, né, com muita força, pela figura do ex-presidente da República, que é um homem ligado aos sindicatos, aos movimentos populares e tudo mais. Quer dizer que a direção do PT rejeitou essa ideia da autocrítica, no que fez muito bem. Logicamente, né, que todo partido sempre tem alguma coisa
para ser criticado. Não é que nós não tenhamos crítica ao PT. Simplesmente a gente tem que levar em consideração que quando se trata de autocrítica, nesse momento que está sendo falado, o que está sendo exigido é que o PT se autodesmoralize, é isso. E reconheça que a sua direção é uma direção corrupta e falida. Principalmente os setores que estão sendo combatidos pela direita. Fazer isso nessas condições é um suicídio político. Tá? Mas é o que a ala direita do PT está exigindo. Então, o documento do PT, né, considerando que é um documento do PT, quer dizer, um partido reformista, moderado, etc. e tal, no que diz respeito à situação política, é um documento até acima da média de positivo, porque se opõe a uma política que era uma política de absoluta capitulação diante do golpe, diante do governo Bolsonaro. Né? Logicamente que o nosso papel não é aqui elogiar o PT, mas nós destacamos esses elementos porque são elementos com os quais nós estamos de acordo e nós achamos que devem ser levados adiante. Né? E nós saudamos como positivo que a direção do PT tenha tomado essas posições e não as outras posições. Se a direção do PT tivesse tomado outras posições, as posições da direita do partido, isso seria um elemento de muito mais confusão, além do que já existe dentro do movimento operário, dentro do movimento democrático em geral, e um obstáculo ainda maior para a mobilização. Né? Eu acho que particularmente os militantes do PT deveriam tomar conhecimento, né, dessa resolução e analisar as implicações do que efetivamente está acontecendo dentro do partido, onde se desenvolve uma luta que não acabou com essa resolução, nada parecido, né? Mas que vai continuar e vai se desenvolver.